Onça de Deus. Queridos, Deus abençoe a vida de todos, uma alegria muito grande estar aqui e trazer alguma coisa a mais. Quando eu era criança, havia uma revista chamada O Cruzeiro, que minha mãe tinha em casa, e eu estava aprendendo a ler e já li alguma coisa, e eu gostava muito, na última página tinha um cartoon, né, uma charge, do Amigo da Onça. E eu gostava demais, que era sempre algo engraçado. O Amigo da Onça era um sujeito que vestia um terno branco, tinha uma cara de fuinha, uma cara assim bem espichada para baixo, e tinha um jeito de falar as coisas com os amigos dele, ou com as pessoas que estavam com ele, que eram coisas que feriam. Só que assim, ele falava como se fosse amigo deles, né? Daí a expressão amigo da onça, que era o que aparecia ali. Era muito divertido. Essa expressão amigo da onça, ela era muito falada na minha infância, no tempo da minha infância. E conta-se que a expressão veio do seguinte: um caçador estava caçando e ele se deparou com uma onça. Atirou contra ela, mas a onça ia atrás dele. Na corrida, na fuga da onça, ele perdeu a espingarda dele. E chegou um momento em que ele ficou encurralado pela onça. Aí ele conta que nesse momento ele deu um berro tão forte, que a onça se assustou e foi embora. O caçador estava contando. Aí um amigo dele que estava ouvindo a história, entre outros, deu risada e disse: o que você está falando é mentira. Imagina que a onça ia correr por conta de um grito. Aí ele falou assim: meu amigo, você é meu amigo ou é amigo da onça? E aí surgiu essa expressão, amigo da onça. E esse personagem que eu falei foi imortalizado na revista O Cruzeiro, em 1943, por Péricles de Andrade Maranhão. Então, se você quiser, tiver interesse, procura lá no Google, coloca Amigo da Onça, cartoon, né, charge, e você vai encontrar várias charges, né, desse cartunista muito legal e muito engraçado também, para você conhecer o amigo da onça, né? O que é o amigo da onça? É aquela pessoa que se diz nossa amiga, mas nos humilha, nos coloca em situações vexatórias, é aquele que fala para nos prejudicar, mas ele faz tudo isso como se fosse nosso amigo. Então, daí a expressão. E você sabe uma coisa interessante? Eu encontrei, não a expressão em si, não essa tradução não existe, mas eu encontrei o sentido amigo da onça no Evangelho de Mateus por 3 vezes. 3 vezes ele usa uma expressão amigo, que não é amigo, é amigo da onça. E eu quero falar com você nessa manhã sobre essas 3 vezes que o Evangelho de Mateus apresenta isso aí. Vamos só saber de uma coisa. O Novo Testamento foi escrito na língua grega, no século I. A língua grega naquele século, ela era uma espécie de inglês hoje. Todo mundo falava, por causa da cultura grega, a filosofia grega, que havia se espalhado pelo mundo afora, havia conquistado o mundo culturalmente. Então todos falavam o grego. E não importa de que língua tivesse, o grego era comum entre todos. Por isso que o Novo Testamento, ele, embora tivesse numa nação, Israel, que falava o aramaico, ele não foi escrito em aramaico, ele foi escrito em grego, porque era para o mundo, era o inglês da época. Muito bem, na língua grega da época, existiam 2 palavras para amigo. Uma
é philos. Philos era a palavra mais comum. Philos era amigo, amizade, amor em termos de amizade. Philos. Daí, por exemplo, filosofia. Philos e Sofia, amigo da sabedoria. Então, philos era a palavra normal para amigo, para amizade. Mas havia uma outra palavra também que era hetairos. Hetairos era uma palavra que também significava amigo, mas ela era mais no sentido de companheiro, um colega, um sócio, alguém que está junto em algum momento, em alguma situação. Mas o hetairos, ele não significava o amigo próximo, o amigo a quem você conta confidência, em quem você confia, tal. Hetairos é o amigo que está junto por alguma coisa. No Evangelho de Mateus aparecem essas duas palavras para amigo. Só que hetairos aparece 3 vezes e philos, que é o amigo de verdade, uma vez só. Então eu quero trabalhar aqui as 3 vezes de Mateus em que aparece hetairos. E você vai ver que nesses casos, nas 3 vezes, hetairos significa amigo da onça. Então vamos lá. Primeiro o texto é de Mateus 20, 13, que é aquela parábola em que Jesus conta que um homem contratou trabalhadores, aí acertou com os primeiros um dinheiro e outros trabalharam só 1 hora. Na hora de pagar, ele começou pelos últimos, deu o mesmo valor que os demais. Aí os primeiros pensaram, então a gente vai ganhar muito mais do que o que foi acertado. Só que na hora de pagar, pagou o acertado. Eles foram reclamar, porque eles trabalharam mais do que os outros e ganharam a mesma coisa. Aí o dono disse, amigo, hetairos, amigo, não te fiz injustiça. Eu acertei com você tal quantia e eu paguei. Então, pegue o que é seu e vá. Então, em que sentido é usada a palavra amigo aí? Era um trabalhador que trabalhou na vinha durante aquele dia. Era um sentido de cortesia. Mas amigo aí significa alguém que, tendo esse privilégio de conversar com o proprietário, ele não entende a graça do proprietário. Ele não entende a bondade do proprietário. Pelo contrário, ele acha que ele é merecedor de muito mais do que aquilo que foi acertado, do que aquilo que é justo. Então, esse é o primeiro sentido aí de hetairos. O segundo sentido se encontra em Mateus, capítulo 22, versículos 11 a 12. É uma parábola, outra parábola, né? Em que Jesus conta que um homem fez a festa do casamento do seu filho, mandou chamar, preparou toda a festa e mandou chamar os convidados. Os convidados chamados não vieram, deram desculpas e não vieram. O rei falou, mas está tudo preparado e ninguém vai vir, então ele deu uma ordem aos servos. Vão pelas esquinas, pelas ruas estreitas, por todo lugar. Onde vocês encontrarem gente, chamem para a festa, porque eu quero que a minha casa fique cheia de gente para essa festa. E assim fizeram e trouxeram, vamos dizer assim, os piores da sociedade. O texto diz que trouxeram gente boa e má, né? Todos que eles encontraram trouxeram para a festa. Era costume naquela época, quando acontecia isso, que na entrada da festa os convidados recebessem uma veste, era chamada veste nupcial, para participar da festa, para estarem todos condizentes com aquela situação. E assim aconteceu também. Só que assim, aquele senhor, ele descobriu um homem, o rei entrou e descobriu um homem que estava sem aquela veste. Então, vou ler o texto, Mateus
22, 11 a 12. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Aquela pessoa, ele entrou de uma outra forma, né? Ele não entrou como convidado. Porque se tivesse entrado como convidado, teria recebido a veste. Ele deve ter entrado, ele deve ter pulado o muro, ele deve ter entrado de alguma forma errada dentro da festa. E porque entrou de uma forma errada, ele não estava com a veste nupcial que era dada na entrada para os convidados. O rei, então, não sabe que ele estava ali, mas ele não era um convidado. Ele era um cara que deu um jeito de se aproveitar da festa. Não foi convidado e deu um jeito de se aproveitar. Então o rei o manda tirar da festa e o colocar nas trevas exteriores. O que a parábola... sim, e aí quando o rei chega para ele, o rei diz: amigo, como entraste aqui? Olha a palavra retairos de novo, amigo. O que é que acontecia nesse caso? Que amigo era esse? Esse aí era um amigo que não foi convidado. Era um amigo que não privava da intimidade ali do rei, e é um amigo que entrou de forma errada dentro da festa. Alguma coisa errada ele fez para entrar ali. Para entrar ali. Então, nesse sentido que esse aí é um outro amigo da onça. Se faz de amigo, se faz de convidado para a festa e não pertence à festa. Não pertence à festa. Está ali, mas não pertence à festa. Esse amigo retairos é um amigo da onça que está ali. Mas tem um terceiro caso, e o terceiro caso, vocês conhecem bem, é o caso de Judas. E só Mateus tem essa frase que eu vou ler para vocês. Judas vem com os guardas para prender Jesus. E nesse momento estão Jesus e os discípulos de um lado, Judas e os guardas do outro. E aí Judas se aproxima de Jesus. Então eu vou ler o que acontece e o que Jesus diz. Presta atenção. Mateus 26, 49 a 50. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: saudações, Rabi! E o beijou. Jesus, porém, lhe perguntou: amigo, o que lhe traz aqui? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Judas vem, ele diz: salve, Rabi, salve, mestre, e o beija. É amigo, não é? Judas, que era apóstolo dele, e o beija. A palavra de Jesus a Judas: amigo, retairos. O que você faz aqui? Aqui você veio. Jesus sabia, claro, mas a pergunta é retórica. E quando Jesus faz a pergunta, ele usa a palavra amigo, retairos. O que é o amigo da onça. Se faz de amigo de Jesus, se faz de discípulo de Jesus, se faz de apóstolo de Jesus, mas vem para trazer as pessoas que vão prender Jesus para o crucificar. Esse é o amigo da onça. Esse é o amigo que não merece crédito. Esse é o amigo que não é amigo. Ele é um retairos. Ele é alguém que não está nem aí. Então veja, nesses três casos, retairos não é um amigo de verdade. Retairos é um amigo que está muito, muito longe de ser alguém verdadeiro, de ser uma pessoa que está junto. Não, é por conveniência. Ele é um amigo da onça.
Se depois ele pode acabar com você, ele acaba. Se depois ele pode te desmerecer, ele desmerece. Mas Mateus usa também a outra palavra que é philos, amigo. Mateus usa também. E eu quero trazer para você. Só saindo fora de Mateus, por exemplo, a palavra philos é usada quando Jesus diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, philos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Então veja, philos, amigo, é aquele que priva da intimidade. É aquele com quem a gente conversa e coloca aquilo que nós temos dentro de nós para o outro. E o outro nos aceita e o outro nos ajuda. Esse é o philos, o amigo, não amigo da onça, amigo verdadeiro. E aí, agora vamos para o texto de Mateus. Mateus só usa philos uma vez no livro dele, só uma vez. E esse texto está em Mateus 11, 19. 11, 19. Deixa eu explicar o contexto. Jesus está sofrendo críticas dos fariseus porque ele come e anda com gente da ralé, com gente pecadora, com prostitutas, cobradores de impostos, gente para a sociedade deles da pior espécie. Jesus come com essa gente, Jesus anda com essa gente, Jesus brinca com essa gente, Jesus se alegra com essa gente, Jesus prega o evangelho para essa gente. Mas Jesus está com eles. E aí vem a crítica a Jesus por conta disso. Aí Jesus se defende. Então veja o que é que Jesus vai dizer. Veio o Filho do Homem, que é Jesus, que come e bebe, e dizem, aí está um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Amigo, philos, de publicanos, que são os cobradores de impostos, e pecadores, que é gente de moral ruim, muito, muito baixa. Quando é que Mateus usa a palavra philos? Quando o próprio Jesus, falando aquilo que os fariseus falavam contra ele. Os fariseus falavam como algo ruim. Jesus usa aquilo para ele como algo positivo. Amigo, philos, de publicanos e pecadores. Ou seja, para os fariseus era uma acusação contra Jesus. Para Jesus é uma honra ser amigo de pecadores, de gente da pior espécie. Ou seja, Jesus era amigo dessa gente, dessa gentalha. Jesus era amigo de pessoas imorais. Jesus comia com eles, convivia com eles e era um amigo verdadeiro deles. É por isso que Jesus pode ser nosso amigo hoje. Porque ele não fica olhando nossa moral, conforme a sociedade classifica. Jesus nos ama como somos. Aí, essa é a situação de philos. O que é que observamos aqui, em todo esse texto? Quando é que você é um amigo da onça de Deus? Veja, eu coloquei 3 casos, né? Então, eu vou dizer os 3 casos. Quando você não reconhece a graça de Deus sobre você, quando você está no meio do povo de Deus, mas seu coração não está ali, quando você muitas vezes faz tudo na igreja, mas seu objetivo interior, secreto, é ganhar dinheiro, é ganhar poder e mandar na vida dos outros. Aí você é um amigo da onça de Deus. Quando você é amigo verdadeiro, philos de Deus, quando você ama Jesus, e por amar Jesus você ama o próximo, não importa quem esse próximo seja. É um próximo que precisa de você e você ama. Que Deus os abençoe a sermos verdadeiros amigos de Deus.